Pessoal, bom dia. Mais uma vez a gente retoma aqui a unidade, né, iniciando aqui a segunda unidade. E o professor Hélio decidiu gravar esse tutorialzinho aqui, né, com os instrumentos que a gente vai estar vivendo agora na segunda unidade, como uma forma de fixar e deixar arquivado, né, em caso de possíveis dúvidas ou em caso de alguém não ter assistido a aula. Então fica mais fácil, é só replicar de novo no grupo e a pessoa, o aluno assiste de novo e vê quais são as atividades, quais são as orientações do professor. Já adianto que nessa unidade a gente não tem atividade de livro valendo nota, tá? As atividades serão feitas normalmente, porém sem ser pontuadas, certo? Ah, professor, então não vou fazer não. Aí já é um problema do aluno. Quando o menta pedir a você, você explica isso para a menta, não para mim, certo? Uma outra observação relevante aqui é que no seminário, eu vou começar por história. História a gente tem seminário, certo? Dividindo em grupos, a gente vai dividir em grupos, e esses grupos eles serão úteis para filosofia, sociologia e arte. Porém, cada apresentação, por exemplo, grupo 1 está apresentando um determinado tema, João, na sua apresentação, ele conseguiu fechar 2 na apresentação, e não significa dizer que Maria vai ter 2 também. Ela vai ter que se virar, se matar para tirar a nota dela. A nota é individual, certo? Professor, eu posso fazer slide? Posso, porém você não pode ler o slide. Você pode explicar o material. Professor, eu fiquei preso lendo o slide. O que acontece? Você vai cair sua nota pela metade. O objetivo não é ler, o objetivo é estudar, se preparar e explicar, certo? Para depois não ficar reclamando, professor, não é o senhor não. Não, estou avaliando, eu não estou dando aula de leitura. Então fique atentos, certo? Para depois dizer que o professor é feio. Então, olha só. O que é que eu tenho aqui em História, segundo ano? Na matéria de História eu tenho seminário. Já está dividido aqui os grupos, na verdade, com os temas, não com os nomes de vocês, certo? Eu vou fazer isso aqui quando eu for para o Zoom para explicar a vocês. Esse seminário vale de 0 a 2 pontos. Professor, eu posso usar fichinhas? Sim, eu quero ver como é que tá a sua fichinha, tudo organizadinho. Ah, eu vou colocar um texto no slide. Não. Texto não, né? Pelo amor de Deus, né? Certo? E será semanalmente. As datas eu já tenho, vou passar para vocês também, certo, pessoal? Vou passar para vocês também. O que é interessante aqui, pessoal, desse seminário? Que você esteja preparado para explicar, não para ler, correto? Eu tenho também um teste que vale 0 a 2 pontos. Professor, qual é a data do nosso teste de história? 6 de maio, certo? A outra situação é que eu conversei com vocês lá atrás, era a respeito da participação. E como seria essa participação, professor? Antes da câmera ligada. Essa participação seria você falando, falando, então eu te perguntando no decorrer das minhas aulas. E você respondendo ou não. À medida que você fosse respondendo, beleza, você ia somando pontuações para fechar o seu meio ponto. À medida que você não fosse respondendo, você não ia complementando o seu meio ponto. Logo, diante do pedido de Larissa, eu inseri aqui, alterei a minha ementa e coloquei participação do aluno com a câmera ligada durante a unidade inteira, certo? Quando estiver no Zoom, meio ponto. Professor, e no caso das aulas gravadas de Filosofia e Sociologia, essa nota, esse meio ponto, se você estiver durante a unidade toda com a sua câmera ligada, e aí eu vou estar tendo um controle, marcando o xizinho e tudo mais, como eu fazia com as atividades, justamente para eu não prejudicar ninguém, em detrimento de outros, certo? Então eu utilizarei também para Filosofia, Sociologia e Arte, quando eu não estiver com a aula gravada, por exemplo. Utilizaria a participação com a câmera ligada nas aulas de História, correto? Em relação à filosofia, pessoal, a gente vai ter nessa unidade o Padlet, a postagem do Padlet. E o que é que eu vou postar nesse Padlet, professor? Eu também já selecionei os capítulos que vocês irão, que esses grupos que já está, que serão divididos, postarão lá, né? E esse áudio, ele deverá ter, segundo ano, no mínimo, 4 minutos. No mínimo 4 minutos. Professor, e aí como é que eu faço? Eu não vou conseguir fazer 4 minutos. Infelizmente, você não vai ter a sua pontuação na totalidade, no caso, meio ponto. Você vai perder essa pontuação,
certo? Professor, perder como assim? Sei lá, 50%, aí vai do que você falou, se você estava lendo ou coisa parecida. Eu estou avaliando na íntegra. E você já viu na primeira unidade que eu avaliei na íntegra, certo? Professor, mas é só jogar o áudio lá e pronto? Não, não. Você não vai só jogar o áudio lá e pronto. Eu vou, quando você postar, quando todos postarem seus áudios lá, eu vou utilizar um dia para que vocês que postaram os seus áudios, vocês façam, juntamente comigo e os colegas no Zoom, participação do que você colocou lá. Professor, mas eu não quero falar não, então. Pronto, então você já perdeu aí 50%, né? Não é só jogar o áudio lá, você vai precisar falar para fechar esses 2 pontos, certo? Ah, mas eu não quero falar não. Beleza, então vai ficar com seu 1 ponto ali minguado. São escolhas, certo? Depois eu tenho também um teste que vale 2 pontos, 0 a 2 pontos, que será no dia 4 de maio. A postagem desse Padlet, pessoal, já é agora dia 27 de abril, certo? Eu já vou estar dividindo os grupos hoje e os temas também hoje, já para adiantar essas postagens. Eu te mando o link, eu mando o link para vocês e vocês fazem a postagem de vocês, certo? Quanto à questão da postagem, fiquem tranquilos que eu mandarei na data correta. E aqui mais uma vez a câmera ligada. Ah, professor, mas nas aulas de filosofia eu só gravo a aula. Eu já disse lá atrás, certo? Quando eu tiver com a aula gravada nas matérias de filosofia, sociologia e arte, eu utilizarei, por exemplo, a participação com a câmera ligada das aulas de história da quinta-feira, correto? A mesma coisa sucede, pessoal, para sociologia, certo? A mesma coisa com o Padlet, com a mesma situação, com a discussão. Não é só botar o áudio lá e pronto. Vale de 0 a 2 pontos. Tá? A postagem, mas a discussão no Zoom com o professor, quando o professor abrir o Zoom para fazer isso. Quando é que eu faço isso em sociologia? Quando é que eu faço essa postagem, professor? Dia 30 de abril, certo? Isso é importante por quê, professor? Porque não é só gravar um áudio e jogar lá, né? Porque eu preciso ouvir, claro que eu vou ouvir o seu áudio, vou ver se você leu o conteúdo, se você tentou criar, construir um conhecimento. Por isso que eu vou trazer a discussão para o Zoom, para você fazer a participação. Caso não participe, essa sua nota vai ser reduzida aí, diante dos 2 pontos. Mais uma vez aqui eu tenho o teste, né, de sociologia, também vale de 0 a 2 pontos, no dia 7 de maio, tá? Mais uma vez aqui a participação com a câmera ligada. No caso, se tiver aula gravada, não for no Zoom, eu utilizo a aula do Zoom de História, como eu disse anteriormente. Aqui eu tenho a arte, que também sucede a mesma situação. Não vou repetir aqui de novo, né? A postagem lá no Padlet, que vale de 0 a 2 pontos, com discussão com aluno e professor. Quando é que eu posto isso aqui? Dia 30/4. Também tem um teste de arte no dia 7 de maio, ou seja, eu tenho 2 testes, na verdade, no dia 7, que é arte arte e sociologia, certo? 2 testes da minha matéria. E também vale 2 pontos. E o que é interessante aqui, mais uma vez a câmera ligada. Certo, pessoal? Em caso de eu não utilizar o Zoom com essas matérias, se estiver com aula gravada, mais uma vez repetindo, eu utilizarei aqui a câmera ligada, a sua participação com a câmera ligada das aulas de história da quinta-feira, ok? Então, pessoal, espero que vocês tenham compreendido, espero que tenha sido claro aqui na construção do videozinho, certo? Foi uma forma que eu encontrei para que vocês pudessem acompanhar aqui e ver quais são os nossos instrumentos na matéria do professor Wellington. Ok? Eu estarei passando para vocês os grupos, os temas dos grupos, mas os grupos quem irá criar serão vocês, tá? Eu não estarei criando grupo de ninguém. E assim que forem criados os grupos, vocês mandam para mim os nomes de cada um e para que eu possa distribuir os conteúdos entre vocês, ok? Um abraço a todos.